Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Vamos iniciar a leitura do livro Deixe-me Viver, pelo espírito Luiz Sérgio, psicografia de Irene Pacheco Machado. Prefácio. O codificador prometido por Jesus veio de forma a não escandalizar as pessoas. Kardec apresentou, intermediando os espíritos, as verdades que podiam ser ditas no século passado. Foram depois aparecendo espíritos acrescentando novas verdades, sem desfazer o que ficou dito pelo codificador e seus assistentes espirituais. Assim, sucessivamente, vêm sendo acrescentadas à doutrina informações sobre a lei de causa e efeito, à proporção que as mentes possam entender. Muitos não as aceitam, mas a vanguarda espiritual do codificador entende e parte para novas aquisições do saber. Seguindo essa linha de conduta, Luiz Sérgio veio desde seu primeiro livro, Dosando a Pílula. Cada livro seu traz novidades compatíveis com o entendimento de seus leitores e de acordo com as necessidades dos espíritos irrequietos da modernidade. Conquistou os jovens leitores de tal forma que pode agora trazer alimentos proporcionalmente mais fortes a cada livro que apresenta. E assim veio este Deixe-me Viver. Como diz o Evangelho, discurso duro de ouvir, mas necessário, em face dos desmandos da humanidade atual, para atender ao preceito de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É trágico, mas lógico. Quando assistimos a sessões de tratamento orgânico, ou seja, aquelas em que os espíritos usam de médiuns de efeito físico para curar o físico dos enfermos, vê-se às vezes espíritos que são trazidos para tratamento orgânico, isto é, recomposição do perispírito dilacerado ou defeituoso. Tínhamos vaga ideia de que havia alguma coisa sobre desencarnados por acidente, mas aparecem também espíritos na forma infantil, e achávamos que eram pelos mesmos motivos traumáticos, mas já em vias de reencarnação. Lógico que, se isso fosse, estariam na forma embrionária, microscópica. Agora veio a explicação por este livro que temos a grata satisfação e até um certo orgulho de prefaelar. Luiz Sérgio nos traz detalhadamente o sofrimento dos espíritos ao serem abortados e que, pela perplexidade e incompreensão da falta de amor dos pais, cristalizaram a forma fetal. Quem já assistiu a uma curetagem uterina para a retirada de restos de embrião ou feto mais ou menos desenvolvido, vê a sangueira e os fragmentos dilacerados do concepto, e não imagina que ali está uma alma atormentada, aterrorizada. Nos prontos socorros obstétricos do Rio de Janeiro, até a década de 50, eram comuns os atendimentos de aborto inevitável. Geralmente a paciente dizia: "Foi um susto que levei e por isso abortei." Mas muitas vezes o obstetra encontrava fragmentos de madeira, talo de mamoneira e etc., dilatando o colo do útero. Ocasionalmente, útero perfurado por algum instrumento usado às ocultas. Eram casos constrangedores, mas levados à conta da ignorância. Notava-se, entretanto, que esses abortos provocados apresentavam um aspecto mais grave que os espontâneos, acontecendo às vezes até o chamado útero de Couvelet, cujo sangramento incontrolável leva à morte, evitada somente com a retirada do útero. Esses detalhes Luiz Sérgio mostra com toda a crueza. Este livro até que poderia chamar-se O Martírio dos Abortados. Tão vivamente mostra o sofrimento dos rejeitados. Mas não fica só nisso. Traz ensinamentos aos pais, aos jovens, e faz lembrar os mesmos que sexo não é parque de diversões e que a mocidade está confundindo inquietação sexual com amor. Vindo daí a raiz dos descasamentos fáceis.
A mulher que era atavicamente reprimida viu-se liberada, mas saiu de um extremo e caiu no outro, confundiu liberdade com libertinagem. Segundo Luiz Sérgio, essa liberalidade do ponto de vista espiritual foi a decadência da mulher. O homem tornou-se ganancioso e a mulher decaiu. Os quadros de obsessões, de desentendimentos entre os casais, segundo Luiz Sérgio, têm origem no desejo de gozar a vida e levar vantagem sem importar-se com os demais, num egoísmo atroz. Traz também o livro Orientação para as Casas Espíritas, de modo a nos fazer lembrar os dizeres de Paulo de Tarso: importa que pratiqueis a sã doutrina. Para o caso de novatos na doutrina, misturando credos e religiões, sem tratar da melhoria interior. Leitor amigo, deleite-se com essas verdades de Luiz Sérgio. Deleite-se com estas verdades de Luiz Sérgio, mas prepare-se para retificar as veredas do Senhor, porque senão haverá choro e ranger de dentes. Luiz Sérgio, aquele abraço do tio, amigo e admirador. Júlio Capilé. Brasília, 9 de outubro de 1992. Mãe, não me mate, deixe-me viver. Mensagem ao leitor. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis. Marcos capítulo 10, versículo 14. Quem atrapalha a evolução de uma criança é muito culpado e indigno de alcançar o reino de Deus. Hoje a sociedade comenta, apavorada, os sequestros, os assassinatos, os estupros, os furtos, as drogas, mas se cala diante do frio e cruel assassinato de inocentes, o aborto. Em vários países, o aborto cresce, até mesmo protegido por lei. Todavia, ninguém se detém para pensar que esses crimes são praticados contra milhares de inocentes e indefesos seres. A vítima não tem voz para suplicar: deixe-me viver, não me mate, nem braços fortes para se defender. Essas crianças estão sendo esquartejadas friamente, sem piedade, por mentes gananciosas e sem Deus. Quase ninguém se importa. Poucas campanhas se levantam em prol da vida desses pequeninos. Vida esta tão importante como a de cada um de nós. Quem interrompe uma gravidez está rasgando a passagem de alguém para a escola da evolução. Não esqueçamos que o feto só está alojado no útero porque obedeceu a um planejamento de Deus. Porque o homem não respeita semelhante obra. Sabemos que muitas mulheres se julgam donas do seu corpo e com orgulho levantam bandeiras dizendo: eu me pertenço, faço do meu corpo o que desejo, do meu ventre disponho como quero. E assim vão matando os sonhos, esperanças e causando dores. Será que não nos conscientizamos ainda de que desde a concepção já há vida no ovo e de que a mulher é terra fértil, destinada a alimentar a semente divina? Mas muitas fogem dessa responsabilidade, desejando apenas ser fêmeas, mães jamais. E matam cruelmente, de várias e estranhas maneiras. Que é o corpo da mulher? Um santuário, onde órgãos férteis mantêm com vida um embrião. Nenhum cientista é capaz de criar um corpo de mulher, e muitas não se respeitam, fazendo de si um objeto de desejo e de consumo. Até quando os defensores dos direitos humanos irão ignorar esses bárbaros crimes que são praticados diante de uma sociedade estática? Que a mulher se libere, mas respeite os seus sentimentos de mãe e lute pela vida dos seus filhos. A mulher que aborta é uma fracassada. Ela não tem coragem de compartilhar sua vida com outra vida, que dela tanto necessita. Por tudo isso fui chamado à Universidade Maria de Nazaré para um novo trabalho. E quando soube do assunto, meus olhos marejaram de lágrimas. Nada é mais triste do que a revolta de um espírito no momento do seu assassinato, o aborto.
Por isso aqui me encontro, unindo minha voz à de milhões de almas indefesas, que neste momento sussurram em pungente apelo: Mãe, deixe-me viver, não me mate. Luiz Sérgio. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.